E como você foi parar no Goiás? Goiás foi a minha saída do o Santos em 93. Pedro Goulart, eu acho que ele não é mais vivo, se não me engano. Pedro Goulart veio aqui em Santos. Alexandre Bueno era um empresário que tinha muito vínculo no Goiás. O Goiás queria um goleiro, queria contratar alguém de impacto. E ele me convenceu a ir para o Goiás. O Goiás não tinha estabelecido ainda o calendário, o campeonato que ia fazer, né? O Goiás depois perdeu a vaga na Justiça, se não me engano, da Série A. Depois me transferi para o Cruzeiro por essa razão. E eu cheguei no Goiás, um ambiente pesado, tá? Já que você é daí, era um ambiente muito pesado. Tem gente que fala que até hoje ainda tem alguma sombra daquela época, porque tinha dono, e o dono mandava. E tinha muito racha, porque tinha muita gente boa. O Goiás era o melhor time longe do estado na época. Mas eu cheguei no Goiás, o Goiás estava em sétimo, oitavo lugar no campeonato, estava indo mal no campeonato, inclusive. Mas tinha muita gente boa, né? Eu acho que, inclusive, deve ter muita gente aí que eu tenho um carinho especial. O Wilson, goiano, o Wallace. O Wallace foi um dos melhores jogadores que o Goiás teve da história e que tive perto, acima da média. O Márcio goiano, né? O Márcio, o zagueiro estava emprestado, o Márcio, na época, virou treinador. Isso. Sanderley, Vladimir, que é treinador hoje também. Augusto era o lateral. Aí o Orlando trouxe 3 jogadores do Goiatuba, que tinham ganho um campeonato em cima do Goiás. Bilzão, Estrela e Pirata. E tinha um ambiente ruim no elenco em relação a isso, sabe? Contrataram, talvez por uma necessidade, mas não gostavam de colocar para jogar, cara. E aí veio o Baltazar, o time foi ganhando cancha e a gente conseguiu ir para a final do campeonato contra o Vila Nova. Tinha um sentimento que nós ganharíamos aquele campeonato, porque o time era melhor. O Vila Nova tem uma torcida muito forte, né? Acho legal a torcida do Vila Nova. A torcida merece coisas melhores, time melhor. Eu acho que tá bom na mão do Márcio agora, tá? Tenho assistido o jogo, a estreia, inclusive. Gosto muito dele. E o Vila Nova, com um time no campo, fora dele, fica muito forte. Torcida muito forte. E aí a gente fez a final com o Vila Nova. Acho que nós empatamos. Acho que foi quase os 3 jogos. Teve os 3 jogos. E o último jogo foi um bombardeio, mas eles acharam um gol, fizeram um gol e nos venceu. Na verdade, foi uma decepção grande para mim, porque eu tinha certeza que ganhava. Todo mundo tinha. Só que é jogo, né, filho? É clássico. É clássico e pesa a história, pesa a camisa que nós que chegamos não conhecemos. Quando você está de longe, você acha que é ganho. Não é assim, não. Existem rivalidades históricas. Vivi isso como treinador em Pernambuco. Você vê no campo, eu vou ganhar, mas existe uma mística, existe uma história que, às vezes, dentro do campo muda tudo. E quem está muito tempo no clube, ele é doutrinado a respeitar isso. Não sei nem se deveria ser assim, mas é doutrinado a respeitar isso. E aí você chega novo achando que vai nadar de braçada e você vê que, peraí, a história, Sérgio, é diferente do que você está achando. E eu acho que por isso tudo, o Vila Nova venceu aquele campeonato. O jogo que acabou de mandar. O Roberval Davino estava no Goiânia, cara, se não me engano, que era um time muito bom, tá? O Roberval ele começou do Goiânia e foi pro Vila. Então que ele ganha esse título, né? Então, mas exatamente. O Goiânia era um time muito forte, cara, muito forte. Tecnicamente, talvez o melhor deles todos. O Roberval trabalha muito bem isso, né? Sempre trabalhou muito bem isso. Um que eu conversei hoje à tarde, pediu para mandar um abraço para você. Infelizmente, hoje ele não pôde acompanhar, que você ajudou ele muito no Goiás, deu muita moral para ele, foi o Reidner. Oxe, né, de volante. Ele era jovem, ele veio da base. Era acima da média, cara. O Goiás tinha uma base boa, né? O Goiás sempre teve uma base boa. O Reidner, depois pro Botafogo, né? Ele ganhou o espaço, jogava ele e o Wallace. O time do Goiás era muito bom, Douglas. Era um time, por isso que eu digo, a gente tinha que ter ganho. O Wilson, cara, time muito forte. Augusto, né? Ele jogava de lateral às vezes, mas ele era muito agressivo. Depois veio para a Portuguesa de Esportes. Eram jogadores que venceram, né? Que saíram daí para um estado de repercussão e foram
muito bem sucedidos. E o Reirini era jovem e muito bom, muito eficiente. No Botafogo ele jogava sozinho, né? Marcava todo mundo sozinho. Cara de boa técnica, de transição rápida, jogador muito bom mesmo, muito talentoso. Sobre o Goiás, a questão do dono, acho que é melhor a gente deixar para falar em off. Não, mas era até pouco tempo, né, cara? Sim, O não, Alheiro, mas o pessoal ainda continua lá. Então, mas eu não tenho, na verdade, eu tive uma ação com eles, porque ele pegou bronca de mim, cara, sem razão, porque eu fui para o Cruzeiro, o Carlos Alberto Silva foi me buscar, ele tem uma relação muito boa, tinha, né? Aliás, outra pessoa que eu conheci, que passou na minha vida, muito importante, Carlos Alberto Silva. Gostava demais dele, cara, um cara muito autêntico, ele muito verdadeiro, foi ele que colocou o Ronaldo Fenômeno para jogar no Cruzeiro, foi ele que lançou o Ronaldo. E um cara muito bacana, cara. E aí ficou uma pendência no Goiás, e aí deu uma briga, ele falou, não vou pagar, Sérgio, vou pagar no último dia. Aí fez isso mesmo, judiou, não queria pagar, porque eu questionei, eles tinham uma mania meu, senta lá e manda. Meu, você está cobrando demais e você não paga. Pô, aí você imagine como é que ficou o vestiário, como eu falei, meu, pro dono do clube, você não paga, você está cobrando o quê? Aí ele pegou bronca, não deveria ter pego, mas eu sinto que pegou. Mas eu sou um cara muito grato na minha vida por tudo, e o Goiás foi importante, porque de lá eu fui para o Cruzeiro, a gente teve, conheci muita gente bacana em Goiânia, cara, tenho amigos aí, inclusive, é um estado ótimo, e hoje muito forte, né, cara? Muitos times jogam no cenário nacional aí, isso dá uma dimensão do estado, né? Vejo o Atlético, na época o Atlético também não era a principal força, hoje ele é muito bem gerido, e um treinador, um presidente muito firme, né? Rígido, gosto muito dele, acho que ele tem declarações fortes, mas reais. Coloca bem, pontua bem, e eu acho que ele dá muito, ele dá retaguarda para quem trabalha aí. Ele é muito rígido, mas ele dá retaguarda, ele acreditando na pessoa, ele sabendo que o caminho é aquele, ele dá muita retaguarda para quem no clube que ele dirige, cara. Eu gosto. Acho que é um cara moderno, um cara que sabe gerir um clube de futebol. Watson.